para Provérbios capítulo 8, vamos aproveitar bem o tempo, que da última vez que eu preguei aqui, algumas pessoas reclamaram, mas fez sentido, né? Porque eu fui até 1h da manhã, e algumas pessoas saíram direto para o trabalho, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não saiba, mas eu prego nessa igreja há 17 anos, desde 5 de outubro de 1999. E essa é a 26ª vez que nós ministramos aqui. Amém? Talvez isso não seja um dado muito importante, mas Deus tem nos usado para viajar para vários lugares, ministrar a palavra, e através do nosso ministério, algumas pessoas têm aceitado a Jesus. Então, o que acontece? Até o mês passado, até ontem, 10.067 pessoas aceitaram a Jesus através do nosso ministério. Só dentro dessa igreja, durante um período de 17 anos, 9 pessoas aceitaram Jesus. Dentro da estatística de 10.067, 9 foram daqui. Amém? Amém? Nós temos visitante aqui hoje, pessoas que nos visitam. Vocês são muito bem-vindos, viu? E que o Senhor possa falar profundamente com vocês. Eu localizei o Senhor, tem mais gente aqui desse lado que visita. A senhora é muito bem-vinda também, tá bom? A senhora é de alguma igreja evangélica? Era? Uhum. Lá costumava terminar tarde o culto, não? É? Não, só dando um toque que aqui às vezes é 1h ainda tá no louvor, sabe? E o senhor é de alguma igreja evangélica? É? Lá também termina tarde ou não? Às vezes? Aqui é sempre, tá? Inclusive às terças, viu? Muito bem, eu acredito que essa noite você vai receber o seu milagre. E também acredito que Deus, Ele marcou o encontro conosco nesse lugar. E por que eu digo isso? Porque se a nossa maior motivação nessa reunião for de louvar a Deus, buscar a Deus e encontrar em Deus respostas para as nossas questões, nossas dificuldades, e buscar a resposta na oração, no louvor e através da ministração, esse seria nada mais do que a própria Escritura nos ensinando sobre isso. Por isso que eu pedi para você abrir em Provérbios 8, que o nosso Deus diz assim: eu amo todos que me amam. Versículo 17 de Provérbios 8. Eu amo todos que me amam, e quem me busca me encontra. Então, se nós viemos aqui com essa motivação de louvar e bendizer o nome do Senhor e buscar em Deus resposta para as nossas questões, estamos no lugar certo. Amém ou não? Amém, amém ou não? Amém. Cada amém que você não respondeu, eu prolongo 20 minutos minha pregação. Você querer que Deus está aqui, amém ou não? Amém. Também não precisa querer que a gente vá embora mais cedo, né? Essa mensagem, por alguma razão, eu precisei estar num outro local diferente da minha casa para poder buscar a direção de Deus. E eu escolhi a cidade de Alfenas, Minas Gerais, que lá existe tipo de uma colônia, onde minha esposa, por ser professora, tem direito, que é a FEPESP. Não sei quantos aqui conhecem a FEPESP. Tem gente que conhece aqui ou não? Ela é uma organização dentro do Estado, então os funcionário público frequentam esses lugares, e eu sou, no caso, dependente da minha esposa, eu posso frequentar esses hotéis
Às vezes, muito lugar que eu vou pregar, eu já prego mais ou menos direcionado nesses lugares. E eu fui lá exclusivamente só para escrever essa mensagem, porque eu tinha um compromisso muito grande com um amigo meu, que iria fazer um culto de 24 horas. É um amigo que faz uma vez por ano, 120 dias de jejum, 4 meses de jejum. Quando termina, ele faz um culto que começa sábado 18 e termina domingo no 18. São 24 horas de culto, 24 pregadores direto pregando. E eu fui escalado para pregar meia-noite. Ele colocou eu bem no meio do período para poder animar, para as pessoas não dormir. Então eu estava ali tentando fazer as pessoas não dormir. Mas pelo horário, quem mais estava dormindo era eu, porque eu costumo dormir às 9. Então achei uma responsabilidade grande, fui nesse lugar, que é lá na represa de Furnas, é no meio do mato. E eu deveria chegar lá meio-dia, e por uma razão ou outra, não sei se por causa da velocidade do carro, eu acabei me empolgando, errei no cálculo, mas se eu fosse à base de 80, 90 km por hora, eu chegaria meio-dia lá no hotel. Mas cheguei 1 hora antes, não sei se porque alguns trechos eu estava a 205, e chegando no hotel a pessoa não deixou eu entrar, porque disse que estava limpando o quarto. Falei, não, eu subo assim mesmo, não, a gente está organizando, o senhor espera. E minha ideia era ficar 3 dias nesse lugar, porque ali eu consigo escrever melhor, e seria ali na beira da piscina, ou no quarto, ou de manhã quando você abre a janela vê o pôr do sol, ou pescando tucunaré ali na represa, e ali a gente vai escrevendo e tal. É gostoso, eu gosto, no meio dos passarinhos, comendo jabuticaba, às vezes ali no almoço comendo uma torta, uma feijoada, e vai me inspirando. Aí, uns falaram glória a Deus, mas aleluia. Eu pensei, quando eu estiver na piscina, vou estar escrevendo. Outro dia eu escrevi uma mensagem inteirinha na piscina, entrei no YouTube, pus o canto do Canário da Terra, e os canários da terra ficavam em cima da mesa enquanto eu escrevia. No chão encheu de canário da terra, que lá quase não tem pardal, tem muito canário da terra. Falei, então dessa vez vai ser na piscina mesmo que eu vou escrever. Porém, a coisa foi por outro caminho. A moça disse, o senhor não pode subir. Não, tudo bem. O que eu faço? O senhor fica esperando. Mas esperando aonde? Ali na recepção, tem mesas, tem poltrona. Aí eu fiquei lá sentado 1 hora esperando. E durante aquela 1 hora, Deus deu essa mensagem que eu vou ministrar para você. Porque ao ficar esperando, eu comecei a lembrar que na vida a gente mais espera do que realiza sonhos. E comecei a lembrar quando eu era pequeno, eu trabalhava, já comecei desde pequeno, 5, 6 anos já trabalhava. Minha mãe não conhecia trabalho escravo, então eu ajudava ela, porque ela era costureira, ela costurava guarda-chuva, e eu ajudava, tinha que fazer 3, 4 dúzias por dia para depois brincar. E se não fizesse, ela pegava a própria armação do guarda-chuva e... Agora não tem como denunciar ela, que agora é tarde. Mas eu gostava, não das pancadas, eu gostava porque quando eu costurava para minha mãe, eu tinha uns benefícios. Quando era 3 horas da tarde, tinha pãozinho quente. Minha mãe comprava. Eu gostava de comer pãozinho. Ela deixava até um para minha irmã, que minha irmã comia pouco, parecia passarinho. E ela era gentil comigo, minha mãe, deixava eu comer 5. Aí, ela já me induzia a um formato, né? Então eu esperava 3h30 da tarde para comer aquele pãozinho, como era gostoso. Eu esperava 5h30 da tarde para brincar com os amigos. Esperava chover para brincar
na chuva, descalço. Como era gostoso sentar no meio-fio da calçada assim. Antigamente dava para fazer isso, que a água era limpa. E enchia, fazia aquele volume de água nas costas, assim, a gente sentava assim. Aí a gente levantava assim, o short saía, ficava pelado na rua. Hoje eu não posso fazer isso, né? A turma vai gritar, uma foca lá. Então, eu esperava pelo alarme na escola, quando era o horário do recreio. Então, era um tipo de uma sineta assim, tocava assim, era antiga aquela sineta, e eu ia para o recreio. Eu não levava lanche porque eu não tinha condições, né? Na época eu não passava fome, mas eu passava necessidade. Tem diferença. Fome é quando você não tem o que comer. Eu tinha, mas eu não tinha aquelas coisas gostosas que os outros comiam, né? Minha mãe me criava à base de polenta, né? É por isso que eu sou assim um pouquinho amarelo. Então, mas no recreio eu não tinha lanche. Então eu negociava com os alunos para fazer o trabalho de ciência, de história, e eles davam lanche para mim. Então geralmente, não, eu só estou falando de comida, né? Mas é que por causa da... Eu comia 5, 6 lanches, pegava aqueles lanches. Ô irmão, eu esperava minha mãe mexer o bolo de chocolate, ela punha no forno e ela deixava eu lamber a colher. E quando ela fazia doce de abóbora, eu esperava na expectativa dela passar naquela vasilha de vidro ou de forma que fosse, e ela dava a panela para mim rapar. É só eu que fiz isso? Quantos aqui já fez isso? Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado, hein? Que a gente pode orar junto, você que levantou a mão, porque gula é pecado. Eu esperava aquelas festas tradicionais, porque eu não era evangélico, né? Junina, para fazerem fogueira, pôr batata doce e pular fogueira. Era super divertido, você vinha correndo assim, pá, pulava a fogueira. Bom, era divertido quando não caía sentado na fogueira. Eu esperava a tardezinha, 6 horas, para brincar de carrinho de rolemã, jogar bolinha de gude, peão. Eu era bom no peão, rodava assim, pegava na mão, pulava a corda, e tinha sempre alguém que batia fuzinho, né? Batia rápido assim, brincava de rodar pneu. Quantos aqui já jogou de bolinha de gude? Olha que maravilha, quanta gente velha. Então, é interessante que eu esperava por domingo para minha mãe fazer maionese. Eu comia maionese de domingo e tomava crush. Também. Tem umas pessoas aqui que participou da ceia. Crush. O senhor lembra de crush? O senhor lembra? Nossa, era gostoso, hein? Mas só tinha essa opção também, né? Não tinha muitas marcas antigamente, né? Mas valia a pena esperar por tudo isso. O senhor há de concordar comigo, e você que me ouve também, porque eram pequenas coisas que nos fazia feliz. E isso me fez refletir sobre a questão de esperar. Se temos consciência de como seria duro se a gente estivesse esperando num presídio para cumprir 30 anos de cadeia. Muitos são os que estão no presídio. E a pessoa marca num caderno, num pedaço de pau na parede, sei lá, ele está marcando lá 5 dias, 6 dias. Você já pensou completar 30 anos? E quando a gente esperava domingo para participar da comunhão, isso acontecia comigo, adorando imagens, esperava pela sexta-feira para tomar passe, levar frango na encruzilhada. Olha que coisa mais estranha, irmão. Não tinha às vezes comida em casa e tinha que ir na encruzilhada levar frango. Eu falava para minha mãe: não posso pegar uma coxa, mãe, do frango?
Não, o Zinchu não gosta que pega o frango. Mas mãe do céu, só uma coxinha tal. A gente cobre com farofa, ele nem vai ver tal, né? Outro dia minha mãe foi acender a vela, quando ela virou, menino, você está mexendo nessas coisas? Eu com a boca cheia de farofa, que eu peguei e juntei assim, eu não comia farofa faz tempo, e ela, põe aí que a gente tem que fazer a oferenda. Quase apagou a vela. E eu esperava por esse momento. Depois Campinas foi ficando difícil, foi perdendo as encruzilhadas, porque os Zinchus só aceitava despacho em encruzilhada de terra. Não sei quantos aqui já fez isso também. Pode levantar a mão ou não? Quanto? Nessa hora ninguém levanta a mão. Pessoal, eu não vou levantar não, que eu já fui pai de santo. Mas a alegria é que nós somos livres hoje. Nós conhecemos o Deus da palavra, nós aceitamos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da nossa vida, e graças a Deus a situação nossa hoje é diferente. Foi aí que Deus me mostrou quando eu vi uma porção de passarinhos, que lá nesse hotel eles jogam ração em frente à entrada do hotel, para os passarinhos descer, comer, é um ponto atrativo, as pessoas ficam tirando foto. Quando eu olhei aqueles passarinhos, e Deus disse para mim, pergunta para o povo o seguinte, e eu vou fazer essa pergunta para você. O que nós estamos fazendo enquanto esperamos pela vinda de Jesus? O que nós estamos fazendo enquanto esperamos pela vinda de Jesus? Sabemos que nós hoje esperamos pela vinda de Jesus, mas enquanto Ele não vem, nós estamos fazendo o quê? Será que aquilo que nós estamos fazendo enquanto Jesus não vem tem agradado o nosso Deus? Abra Provérbios 3, reflita sobre isso. Provérbios 3, porque na verdade, irmão, nós estamos aqui numa reunião e todos aqui são evangélicos, todos aqui são salvos, graças a Deus por isso. Mas a maioria das pessoas que a gente conhece não professa a nossa fé. E eles estão em algum lugar, se você observar, parado, sorrindo, ou conversando, ou chorando, ou assistindo televisão, ou no computador, ou no seu smartphone, esperando por alguma coisa. E se você for ver bem, observar, gente correndo, fazendo seu esporte, fazendo sua ginástica, gente de bicicleta, ou de avião, ou de carro, indo para algum lugar, esperando chegar mais rápido possível em algum lugar, uns esperando para se formar, outros esperando para casar, outros esperando para viajar, mas esse povo que não professa a nossa fé, eles têm um endereço só. Quando vir a morte para eles, sem Jesus da forma que eles estão, eles vão para o inferno. E nós temos a alegria de saber que quando houver esse momento precioso para nós, nós vamos estar na presença de Deus. Amém ou não? Mas a minha preocupação não é essa. É o que estamos fazendo, que tipo de ocupação nós estamos tendo enquanto Jesus não vem. Porque hobby todo mundo tem, tanto cristão como não cristão. Algumas pessoas levantam 6, não consigo levantar 7, só 6. Não consigo pentear o cabelo do outro lado, só de assim. Quando eu levanto, eu piso com o pé direito. Eu só uso calça combinando com a camisa. Todo mundo tem um certo hobby. Eu, por exemplo, tenho 5 hobbies. O primeiro é ler Bíblia e o último é pescar. São 5. Eu só estou falando do primeiro e do último. Mas na sequência praticamente ler Bíblia, comer e pescar. Todo mundo tem hobby. Agora eu fico pensando, se praticarmos atos de bondade enquanto Jesus não vem.
Porque para muitos, Jesus já veio. Muitos Jesus já levou. Mas nós que ainda não fomos, estamos aqui, estamos mantendo o nosso tempo ocupado com o quê? A Bíblia dá sugestões. E Provérbios 3 tem uma sugestão tremenda no versículo 3 e 4. Já que a gente não foi, estamos por aqui, vamos ver o que a Bíblia nos sugere para fazer enquanto esperamos a vinda de Jesus. E aqui diz Provérbios 3, palavra escrita de Deus, versículo 3 e 4. Nunca deixe de ser uma pessoa bondosa e sincera. Faça isso uma regra de vida. Grave isso no seu coração. Assim você será respeitado pelos homens e terá o favor de Deus. Você sabe o que é você ser respeitado pelas pessoas, ter o favor de Deus? Pelo simples fato de ser uma pessoa bondosa e sincera. Talvez você tenha facilidade de saber o que significa ser bondoso e sincero. Eu precisei buscar o dicionário, porque eu não sabia o que significa, e lendo pelo dicionário a gente aprende melhor, e encontrei o significado que ser bondoso é uma característica daquele que tem inclinação para o bem. Ser bondoso é uma qualidade das pessoas que praticam boas ações. Ser sincero é qualidade daquele que diz a verdade, é honesto e não mente. Então aqui está uma sugestão do que podemos fazer enquanto Jesus não vem nos buscar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você pode pensar assim: eu estou aguardando pelo arrebatamento, mas Jesus pode vir te buscar antes do arrebatamento. Sim ou não? Sim. Então reflita comigo. Você vai encontrar muitas pessoas que têm o conhecimento da palavra escrita de Deus e está aguardando pela vinda de Jesus, ostentando tênis, carro, roupa. Eu fui na casa de um pastor, ele falou: vem cá, vou mostrar um negócio para você. Eu coleciono armação de óculos. Falei: pastor, é melhor o senhor mostrar para outra pessoa, que eu não estou interessado em ver isso aí não. Não, mas eu quero mostrar porque esse aqui veio da França. Pastor, eu não quero ver essas coisas não. Deixa quieto isso aí, mostra para outra pessoa. Não, mas você precisa ver, eu tenho 2 caixas de armação de óculos. Você não coleciona nada, Ripari? Falei: sim, eu coleciono almas. Ele ficou olhando para mim e falou: não me olha estranho não. Aí ele falou: bom, vamos almoçar, que nós preparamos um almoço gostoso para você. Eu falei: tudo bem, agora o senhor está falando a minha língua, vamos comer. Você pode ir no lavabo, eu nem sabia o que é lavabo. Falei: seria mais ou menos por onde, pastor? Ali. Aí eu vi que era um negócio que era para lavar alguma coisa. Entrei lá e não conseguia lavar nada, porque eu não achei o negócio da torneira. E ele começou a dar risada de mim. Imagina, eu, um menino simples, 128 quilos, rindo de mim. Eu falei: pastor, o motivo da risada é porque eu não consigo abrir a torneira? Tem registro em algum lugar? Está fechado? Ele falou: não, Ripari, é só fazer assim. Aí a torneira abriu. Ah, era por isso que o senhor estava rindo. Mas pastor, o senhor não precisava fazer isso, porque em nenhum momento eu dei risada quando vi que na sua igreja faltava papel higiênico. Eu não ri do senhor. Então eu vejo gente ostentando isso, ostentando aquilo e esquecendo de propagar a palavra do reino, investir na obra. Uma vez fui numa igreja: pastor, vamos comer pizza? Eu falei: não é melhor economizar para colocar lâmpada no banheiro, que lá não tem banheiro, não tem lâmpada no banheiro, pastor.
Não, mas assim mesmo, é assim mesmo. Abre Apocalipse 22. A obra de Deus não é assim não, irmão. Nós temos que fazer com carinho, com zelo. Nós temos que investir toda a nossa vida na obra de Deus. E eu vejo essa igreja com excelência. Eu vejo essa igreja no caminho certo, fazendo o melhor para o nosso Deus. Então essa igreja tem se ocupado do tempo dela enquanto Jesus não vem buscar a igreja, fazendo o melhor para o Senhor. Já pensou se você tivesse sentado num desses bancos que às vezes eu tenho que sentar quando vou pregar e que automaticamente eu sei que no dia seguinte eu vou ter que comprar outra calça, porque enrosca às vezes em algum prego e sobe assim, rasga a calça. E esse conforto todo dessa cadeira, tem ar condicionado aqui, deve ter, né? Está quebrado? Está calor, mas é normal. Então eu vejo assim que nós estamos esperando Jesus da forma correta. Estamos bem, felizes, e aqui tem Deus. Amém ou não? Amém. A Bíblia diz em Apocalipse, amém ou não? Amém. Tá. Apocalipse 22, versículo 12. Eu estou vendo muito jovem aí, depois eu quero estar orando pelos jovens que se encontram encalhados, que eu tenha a unção do desencalho, viu, jovem? Todo jovem que eu oro, ele arruma sempre alguém depois de 50 anos após eu orar. Tem algum jovem que quer essa oração? Aleluia. Tá bom, esquece então. Apocalipse 22, versículo 12, a palavra escrita de Deus diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aproveitando que eu li esse versículo, qual foi a sua melhor obra que você fez do dia que você se converteu até hoje? Não, missionária, mas aí são 10 anos, né? Não dá para lembrar. E qual foi a sua melhor obra esse mês que passou de outubro? Não, mas aí um mês é difícil também, 30 dias. Qual foi a sua melhor obra nessa semana que passou? É muita coisa, missionário, uma semana. Qual foi a sua melhor obra hoje? Você fez o bem a alguém? Mas, missionário, o que seria fazer o bem a alguém? Você me ensina? Te ensino. Eu vou primeiro te ensinar a fazer um bolo de chocolate, bolo de castanha com chocolate com recheio de doce de leite. Que é a mesma coisa do que ensinar alguém para fazer o bem. É a mesma coisa, tá bom? Tudo faço paralelo com comida. Veja. Tem alguma mulher aqui que seja sincera, pode levantar a mão para mim e dizer que não sabe fazer bolo de castanha com chocolate recheio de nozes? Recheio de doce de leite? Olha, a moça lá. Muito bem. Vou te ensinar, tá bom? Ok? Ok? Você tem acesso... Não, acesso de riso, eu sei que você tem que estar rindo o tempo todo. Você tem acesso à internet? Sim? É só entrar no Google. Lá tem a receita, você faz. Tá bom? Ok? Tudo bem? Tá certo? Agora vamos voltar à pregação. E para fazer o bem, é só entrar na Bíblia. É só ler Bíblia. Você lendo Bíblia, você vai encontrar versículos como em Mateus 22, não precisa abrir, mas grava, você confere em casa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o teu próximo? E o teu próximo? Tem muita gente que diz eu amo o próximo, mas não tem condição porque não é qualificado, porque não ama a si mesmo. Tem crente que não penteia o cabelo, já deixou os estudos, não gosta de trabalhar, não gosta de tomar banho. Essa pessoa, ela não gosta de si mesmo. Para você amar o próximo, você tem que aprender primeiro a gostar de si mesmo. Então, olha aí uma grande dica. Você, gostando de si mesmo, você vai amar as pessoas no trânsito, você vai amar as pessoas na fila. Eu vou te dar uma dica para você. Você está no mercado. Frequenta mercado, sim ou não? Ok, vamos lá. Banco,
Amém? Oh, graças a Deus, aleluia. Pelo menos 2 vai no banco. Ok? Vamos lá. Você está na fila. Quando chega a sua vez, é uma dica em tanto, hein? Quando você vai ser atendido, você pede para o que está atrás passar na sua frente. Pode passar na minha frente. Essa pessoa vai ficar feliz. Ela vai rir. Ela vai te abraçar. Ela vai perguntar para o caixa: quem é essa pessoa que deixou, no meu caso eu sempre ouço assim, quem é esse homem lindo que deixou eu passar na frente dele? Fofo. Aí o caixa fala: ele sempre faz isso. Eu vejo que as pessoas não conversam na fila do correio, do banco, fica com cara fechada. Não é gentil no trânsito. E diz que Jesus está prestes a voltar e a pessoa fica preocupada com o corte do cabelo, chapinha progressiva e torce para não chover. Fica no WhatsApp mandando mensagens que não edificam, não tem nada a ver com cristianismo. Você lê, não entende, sabe? Como que uma pessoa que conhece a palavra escrita de Deus manda um gato para outra pessoa: bom dia! Bom dia! Poderia mandar um versículo da palavra, um louvor, se ocupar enquanto Jesus não vem buscar. Não, a pessoa fica mandando umas coisas estranhas. Abre Lucas 6, sem falar coisas mais pesadas. Você pode ser gentil no trânsito, nesses ambientes públicos, você vai fazer amigos. Ser gentil dentro da igreja é moleza. Beijar as pessoas, tirar foto. Eu quero ver você estar num banco e chegar a sua vez, você chegar e falar para a pessoa de trás: pode passar na minha frente, e você com pressa para poder tirar o dinheiro, sacar. Mas imagina a alegria que você vai proporcionar para a pessoa que está atrás. Todo mundo na fila vai falar: poxa, nunca vi isso. E as pessoas vão estar comentando. Tem gente que vai correr atrás de você: olha, gostei da sua atitude. Ajudar uma senhora a descer a escada. Não, o crente, ele torce para que chova e faz aquelas poças d'água, e ele fica esperando alguém passar na calçada. Ele molha, ele ainda filma e põe no YouTube. Se queremos melhorar como seres humanos, nós temos que seguir os passos de Jesus. Se queremos melhorar como seres humanos, nós temos que fazer o bem e ter misericórdia das pessoas. Lucas 6, de 35 a 36, fala assim, palavra escrita de Deus. Lucas 6, de 35 a 36. Amai, pois, os vossos inimigos. Não, estou esperando, não vão falar amém? Amém. Faz de conta, então eu vou ler de novo, tá? Amai, pois, a vossos inimigos. Amém. Você já pensou, irmão? Vou contar um negócio para você. Por isso que é bom resolver algumas questões na terra para não ter problema na eternidade. Você fica aí de bico fechado com o irmão só porque ele é estranho, esquisito e tem mau hálito. Aí você não conversa com ele, não gosta dele. Chega lá na fila, no céu, que lá tem fila, lá não é formatizado ainda, então é senha de papel lá em cima. É assim, ó, que nem no açougue, tira aquelas fichinhas. Lá em cima é assim. Pode acreditar.
Aí dá uma ficha para você, 720. Aí passa um anjo, e aí, tudo bem? Bom, chegou agora? Agorinha de pouco. Ó, aqui é o seguinte, cada número que chama, o tempo é diferente do tempo da Terra. Ah, que legal. É mais rápido? Não, demora 10 anos de número para número. Nossa, demora tanto assim. 720. Aí você olha para trás do 721, é aquela pessoa que você não cumprimentava, ou aquela tia que você não gostava, ou aquela pessoa que você falava mal. Tudo bem? Aí o 719, eu te conheço de algum lugar, não conhece? É melhor resolver agora, porque na eternidade vai ser vergonhoso, hein? Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperar. É a mesma coisa eu pegar para o meu genro, o Cláudio, que está ali filmando agora, e falar para ele assim: me empresta R$500? É lógico que ele não é louco de falar que vai emprestar, porque ele sabe que eu não vou devolver, porque a Bíblia diz que ele não pode me cobrar. Ele tem que me emprestar sem esperar que eu vou devolver. Você está entendendo? Por isso eu vou ensinar você. Quando o irmão procurar você e pedir R$500 emprestado, você fala assim: olha, Deus está tocando meu coração, que eu quero abençoar mais pessoas também. E eu quero abençoar 4 pessoas além de mim. Eu vou te emprestar só R$100 e você descobre mais 4 para te emprestar 100. E da minha parte, você não precisa nem devolver os R$100 não, tá? Você está entendendo? A Bíblia diz aqui que você não pode emprestar e ficar ligando para o irmão: ó, você não vai dar o dinheiro não. A pessoa até falta no culto, às vezes sai correndo, às vezes nem cumprimenta porque está devendo. Você já tem que dar. Você entende isso ou não? Sim ou não? É, sei. Amai, pois, aos vossos inimigos, e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. É uma boa ocupação, viu, enquanto Jesus não vem. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Nós precisamos, igreja, importar menos conosco e mais com os outros. Às vezes eu vou na casa da pessoa, ela tem tanta coisa na casa, irmão, e a pessoa não dá conta que nós somos peregrinos, viajantes. Até li uma história esses dias de um homem que queria conhecer um sábio. Eu nunca tive interesse em conhecer sábio, mas esse homem tinha, mas ele tinha um poder aquisitivo bom, e esse sábio ficava numa cidade aí, aqui mesmo no Brasil, longe, no meio do mato, não sei aonde, e ele tinha uma caminhonete tração nas 4 rodas, aleluia, Senhor. E aí, glória a Deus, Pai. Aí, pô, mais 2 vezes os 4 pneus. Aí, ele foi, chegou naquela cidade, onde mora o tal do sábio aí? Ah, mora aqui em cima, tal. Aonde que é? Ih, tem que subir e tal, é longe. E ele foi. Chegou lá, curioso para conhecer o sábio, uma casa tudo caída, com pintura ruim, telhado ruim, porta ruim, a porta semi-aberta. Ele bateu palma: ô de casa. O sábio lá dentro falou: pois não, pode entrar. E que ele entrou, ele ficou decepcionado. A casa não tinha televisão LED, não tinha sofá, não tinha geladeira, não tinha um puff para poder pôr o pé, outro puff para pôr a bandeja de pipoca, não tinha nada disso. Tinha uma mesinha com uma moringa, um copo de
daqueles de massa de tomate, não sei se você conhece, alguns aqui pela cara conhecem. E o sábio falou: o senhor quer perguntar alguma coisa para mim? Estou meio sem graça, né? Não, pode falar. O sábio perguntou para o homem rico: pode perguntar. Bom, já que pode perguntar, onde que está sua mobília? O sábio perguntou assim para o homem: e onde está a sua? Ele falou: mas eu estou de passagem. Ele falou: eu também. Nós estamos de passagem. E estamos preocupados muito mais com a aparência, com o exterior, e proclamando que Jesus está prestes a voltar. Mas se voltar, vai encontrar uns no cinema. Não que não deve ir no cinema, porque eu também vou. Mas Jesus vai ter que voltar várias vezes, porque a pessoa sempre está no cinema, para poder encontrar a pessoa lá dentro. Ou está num site, vendo coisas que não deveria, ou bebendo, ou fumando. Pensa, Jesus voltando e a pessoa assistindo novela. Eu tenho uma igreja de um amigo meu, até fala baixo para ele não escutar, que ele fala para mim que o povo de lá tem hábito de assistir novela, lá na igreja dele. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda: graças a Deus a gente aqui não assiste não, né, irmão? Olha, Abraão e Ló também eram peregrinos em Canaã, mas Abraão escolheu Deus, Ló escolheu Sodoma. O que é que nós estamos escolhendo e fazendo enquanto Jesus não vem nos buscar? Porque por mais que eu leia a Bíblia, e eu sei que você lê também, eu nunca vi situações na Bíblia em que Jesus não estivesse pronto para servir. Nunca vi alguém chegar para os discípulos: olha, poderia chamar Jesus? Eu estou com uma pessoa aqui enferma, agora não dá não. Por quê? Jesus, ele está no cinema, tem que voltar outro dia. Nunca vi na Bíblia alguém chegar: o Senhor Jesus poderia orar pelo meu filho? Ele está jogando no fogo e na água. Agora que ele está no zap, não vai dar não. É melhor voltar amanhã. Nunca vi alguém procurar Jesus e ele falar: volte amanhã que hoje é minha folga. De folga eu fico quinta, volta na sexta ou volta na quarta. Ele sempre estava pronto. Sempre pronto para servir alguém, sempre pronto para se doar, porque o atributo mais forte de Jesus era a misericórdia. Ele era a misericórdia em ação. Então Jesus ensinou sobre amor, compaixão. Ele inspirava e encorajava pessoas a não desistir dos seus projetos, dos seus sonhos. Eu vejo que Jesus sempre se importou muito mais com o outro do que com ele. E onde está Jesus agora? Sei que a palavra diz que onde houver 2 ou 3 ele está no meio do povo, amém? Mas ele não está junto com o Pai, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É para lá que eu quero ir. É para lá que você quer ir? Mas eu consigo ver daqui, e eu tenho uma visão boa, esse óculos ele é muito bom. Eu consigo ver daqui que você ainda não foi. Analisa comigo. O que é que você vai fazer até que chegue o dia de Jesus te levar? Ele pode vir te buscar hoje, amanhã, depois da manhã. O que você vai fazer? Abra Mateus 9. O que você vai fazer com o seu tempo? Porque eu acredito que lá no céu, embora tenha uma fila grande, olha só, você vai chegar lá e vai dizer assim, vamos pegar o meu caso aqui. Meu nome é Marco Antônio. Marco Antônio, vai pegar o livro da vida. Marco Antônio, é na letra M aí o anjo. Espera um pouquinho, calma. Aqui precisa ter calma, hein? Tem pressa aqui não, hein? Mas por que não colocou isso em computador? Ei, dá licença.
É livro da vida. Não é computador da vida. Não é tablet, é o livro. Calma aí, senta aí, fica quieto aí. É Marco Antônio o quê? Repare. Só aguarda um pouco aí, porque agora deu hora do lanche, aí a gente vai dar uma parada aí. Pois continua. Marco Antônio, Marco Aurélio, não, Marco Antônio. Seu Marco. Achei aqui, ó. Marco Augusto. Não, senhor, já é Marco Antônio. Antônio. Isso aí vai demorar, rapaz. Aí quando acha, sabe o que eles vão fazer? Achei. Vamos lá, senhor Marco Antônio. Já posso ir para minha casa? Um minuto aí. Tem que responder umas perguntas aqui. O que é que o senhor fez com o seu tempo enquanto o senhor viveu na terra? O que o senhor fez com o dinheiro que foi colocado na tua mão? Qual será a nossa resposta? Se a gente não tem uma resposta muito boa agora para dar, a gente pode mudar isso aí, porque dá tempo. Porque o versículo aqui que nós vamos ler em Mateus 9, versículo 36, ele relata a real motivação que levou Jesus a ensinar, pregar e curar nas cidades e vilarejos da Galileia. Mateus 9,36 diz: e vendo as multidões, Jesus teve grande compaixão, ou seja, íntima compaixão, ou seja, foi movido de compaixão por elas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Estou falando de uma população no Brasil de 16 milhões de desviados, que saíram de suas igrejas, são mais de 16 milhões, daria uma igreja. Veja, quando Jesus viu pessoas cansadas, desgarradas, como ovelhas sem pastor, lutando pelo pecado e as dificuldades do dia a dia, seu coração ficou comovido. Jesus foi tocado quando viu o povo enfermo. Esse sentimento deveria ser o nosso também. Nós deveríamos imitar a Jesus nesse aspecto, porque enquanto Jesus não vem nos buscar, nós deveríamos nos ocupar com estas coisas. Mas se você for analisar, fazer um balanço durante o dia, o que fizemos? Postamos no WhatsApp, no Facebook, na rede social, um versículo da palavra, um testemunho, um louvor? Não, zero. Nós falamos com alguém do amor de Cristo? Não. A gente vem na igreja. Mas a igreja é como uma escola, você aprende e você tem que ser bom ouvinte e bom praticante. Quando você pega a palavra em Marcos 2, abra para você identificar o texto e você lê na sua casa. Aqui mostra para nós o que a gente pode fazer enquanto Jesus não vem nos buscar. Mostra sobre um paralítico que chegou até Jesus através de quantos amigos? Quantos amigos? 4. 4 amigos. Nós estamos falando de 4 amigos espirituais, 4 amigos com fé, 4 amigos que acreditavam na palavra. Aqui nós temos amigos espirituais aqui dentro. Se eu falar, dá um abraço no teu irmão, você abraça aí 3, 4 irmãos da mesma fé. Eu estou falando de fazer amigos espirituais. E isso aconteceu com esses 4, que ao ver o paralítico assistindo televisão, sessão da tarde, vale a pena ver de novo, jogando videogame, comendo pipoca, e todo aquele comodismo, né? Espírito de comiseração, ali, tudo bem, e os 4 ali falaram, chega com esse negócio, chega, desliga essa televisão, vamos levar você para a solução. E levaram eles para Jesus. 4 amigos, porque a pessoa devia ser gorda e pesada, porque um só, se fosse leve, punha no ombro e levava. Precisou 4 porque ele era pesado, provavelmente maior que eu.
E ao chegar no local que Jesus estava pregando, não conseguiram entrar pela porta. Não que o cara não coubesse na porta, é que estava lotado, todo mundo vendo Jesus pregar. E os 4 tiveram uma ideia: vamos passar pelo vitrô. Não passava também. Imagina, eu passar no vitrô, fiquei entalado. Então, vamos fazer um buraco no telhado. Fizeram um buraco no telhado e foram descendo o paralítico. Aí, Jesus, mais um aí, hein? Pega aí, cuidado aí, a cabeça aí. Vai mais para a direita aí. Tranquilo. Estamos soltando, hein? Vai. Chegou aí ou não? Esse assunto é fácil para o senhor. Bateu no chão e saiu andando. O milagre aconteceu. Por causa da fé do paralítico? Por causa da fé dos 4. E nós precisamos fazer isso. Tem amigos nossos que precisam que nós peguemos na mão e trazemos para a igreja. Amigos que estão esperando por um dia uma promoção, uma troca de carro, uma troca não sei do que, esperando por uma viagem, e é só isso que eles estão esperando. Nós estamos esperando pela vinda de Jesus, estamos de braço cruzado e não fazemos amigos espirituais. Se você pegar uma criança e for com ela no shopping, ela solta da tua mão, ela corre nas vitrines que já são programadas para chamar a atenção de uma criança e de um adulto. Quanto supermercado você vai? Atenção, existe uma criança com uma chuquinha na cabeça, a Abigail. Chegou agora aqui também o Lucas, a Margarete. Tem 3 crianças aqui perdidas. É comum criança se perder e esses magazines anunciar. Os nossos amigos, os nossos parentes que não professam a nossa fé estão perdidos, estão iludidos com essas coisas do mundo. E nós aguardando pela vinda de Jesus e não fazendo absolutamente nada. Aguardando pela vinda de Jesus com uma boa televisão, um bom carro, uma boa geladeira. Não que isso não seja importante. Mas será que nós não podemos, enquanto Jesus não vem nos buscar, fazer como esses 4, pegar na mão de amigos que não conseguem andar? Eles não vão conseguir. Eles vão querer ficar no site pornográfico, vão querer ficar jogando conversa fora, assistindo filme lá na casa dele, na televisão. Se você não pegar na mão e falar, vamos para a igreja, e trazendo ele aqui, ele vai ter um encontro com Deus. Ele vai sair daqui transformado. E é mediante a sua fé que ele vai conhecer o Senhor Jesus. Você sabe que é descer pelo telhado, e aqui não precisa, as portas são largas, você traz ele, entra, não precisa furar o telhado, jogar ninguém pelo telhado. E aqui tem Deus. E nós precisamos fazer amigos espirituais. E enquanto Jesus não vem, nós precisamos mudar os nossos costumes. Quando você for comprar uma roupa nova, pense, mas eu preciso dessa roupa? Tem gente que tem um guarda-roupa cheio de roupa, e comprando, mais roupa. Fui na casa de uma pessoa, tinha mais de 30 rasteirinhas, por isso que o povo vive levando rasteira. Fui orar por uma mulher na casa dela, ela colecionava cabo de vassoura. Falei, minha senhora, aí fica difícil. Tem gente que guarda geladeira, tem 3, 4 geladeiras. Acho que a gente precisava desprender dessas coisas. Abraçar mais essas pessoas. Beijar essas pessoas. Qual o problema? Você está no correio e vira para trás, posso te dar um abraço? A pessoa começa a chorar, irmão. A Bíblia diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. Essa palavra é para você. Ela só pode ser realidade para alguém se ele professar a mesma fé nossa, entrar aqui e servir esse Deus. Do contrário, ele vai ser direcionado pelas imagens, pelos guias que induzem ele a fazer isso, aquilo. Você sabe do que eu estou falando. Até que ele entre e conheça o verdadeiro Deus, que aqui tem Deus, ele vai precisar de um amigo que pegue na mão,
ou de 4, de 3, ou de 2. Ou de repente esse amigo seu gosta de comer como eu. Você fala, vamos lá na igreja. Na volta eu compro uma torta para você. Ele vem, e qual é o problema? Contanto que ele venha, dá a torta para ele. Eu não tinha um americano que falou, repare você ser menino bom. Eu falei, isso aí não vai dar certo. Pastor, eu preciso ir embora. Eu queria falar com você. Não, eu não estou muito afim, não. Vamos lá em casa poder falar com você. Falei, não estou afim disso aí, não. Eu era moleque ainda. Lá ter minha mulher fazer torta de frango. Falei, já, vamos indo, pastor. Vamos indo lá. E lá ele falou, Deus amar você. Eu era pequeno, eu não dei atenção. E um amigo meu deu atenção para ele, foi para o Canadá, dirigiu uma igreja, voltou, se aposentou, está com uma família grande. Eu poderia dar ouvidos a Deus, e Deus usou aquele homem para falar. Eu fiquei mais de olho na comida do que na palavra que ele está falando. Você acredita que eu comi a torta e falei, não tem mais nada, senhor pastor? Eu tenho pepino doce. Falei, não, eu gosto de salgado, doce, qualquer coisa. Daí que eu pegava no ouvido o pepino e comia, preocupado com a comida. Tem gente que está preocupado com tanta coisa e esquece de olhar para Deus. E nós que estamos aguardando pela vinda de Jesus, vamos arrastar um monte de gente junto com a gente. Amém ou não? Amém. Fique de pé, eu quero fazer uma oração rápida, fazer um anúncio do meu material e já terminar. Feche os seus olhos. Meu Pai, eu quero agradecer esse povo que está aqui, porque eles vieram para ouvir a Tua voz. Sei que estamos aguardando pela vinda do Seu Filho, Jesus Cristo, mas nos dê, Pai, sabedoria do que fazer enquanto isso não acontece. Sei que muitas vezes nós nos ocupamos com tanta coisa, mas nem sempre todas essas coisas agradam o vosso coração. E como é bom, meu Pai, poder agradá-lo, porque quando te agradamos, olhamos para as circunstâncias e não vemos que falta absolutamente nada. Somos gratos porque, na verdade, temos tudo, meu Pai. Temos o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. Ao meio de tanta crise, nós podemos dizer que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Aguardamos sim pela vinda do Teu Filho, Pai, conforme prometido. Mas queremos, Pai, fazer isso de uma forma melhor. Talvez nós não estamos administrando melhor ou não pensamos nesse tema, e quem sabe ao sair daqui possamos, meu Pai, nos ocupar com coisas mais sadias, com coisas que Te agradam, e se desprender das coisas materiais e se preocupar mais com os que estão ao nosso derredor, pessoas que não conhecem a Tua palavra. E é no nome de Jesus Cristo que eu oro, Pai, e agradeço por essa reunião. Amém. Todos que creem que Deus está aqui, diga amém. Amém. Podeis assentar.